Queridos, nós vamos caminhando então para nossa penúltima pregação no livro de Neemias, e eu convido você a abrir então sua Bíblia para o livro de Neemias, capítulo 12. Nós vamos fazer todo o capítulo hoje. E como o Léo começou o culto hoje chamando a igreja à adoração, é isso que nós somos uma comunidade de adoradores ao Deus que nos criou. Esse é o título, então, da nossa pregação hoje. E deixa eu só esperar meus ajudantes lá colocar os slides para mim, que daí fica mais fácil se estiver acompanhando junto comigo. Por volta do ano 445 a.C., Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Em 1989, caíram o muro de Berlim. O muro de Berlim ele era símbolo de separação e morte. Mas os muros de Jerusalém, eles eram símbolo de proteção, união, vida, e representavam a unidade de Jerusalém. Era uma só cidade e um só povo. Hernandes Dias Lopes, no comentário a esse capítulo, ele fala que houve uma grande festa espiritual na dedicação dos muros em Jerusalém. Não era simplesmente alguns muros, um muro que foi construído, mas o significado por trás daquele muro, daquela cidade. Foi uma celebração bem elaborada e bela, como nós veremos na leitura do texto. O que é significativo, porque Jerusalém é a cidade de Deus, o Criador das coisas belas e organizadas. Aquela celebração foi uma declaração de que era ali onde o nome de Deus era conhecido, onde a lei do Yahvé de Israel era obedecida e era ensinada. Ali era o local onde a adoração a Deus acontecia em comunidade. Tudo o que aconteceu ali, então, foi dentro daquilo que Deus tinha estabelecido para o povo na forma de adoração, com os líderes que ele tinha estabelecido para servirem ao seu povo. E nessa sessão de Neemias, ela é mais uma dentre tantas que Neemias utiliza para destacar os personagens principais, que são os sacerdotes, que Deus usou para a reconstrução moral e religiosa do povo de Deus. Desde o capítulo 8, ele vem dando essa ênfase ao sacerdócio. É interessante, porque lá em 1 Crônicas 24, há o relato da organização dos sacerdotes em 24 divisões. E essa divisão foi elaborada por Davi, há aproximadamente 500 anos antes desse fato. E é significativo isso, porque havia 2 divisões de sacerdotes para cada mês do ano, o que era, por sua vez, o significado de que o sacerdote estaria de plantão no templo apenas 2 semanas por ano. E o que ele fazia nas outras 50 semanas do ano? Se tinha essas 24 divisões, ele servia por 2 semanas o restante. O que eles faziam? Eles podiam dedicar suas vidas às tarefas cotidianas diárias da sua casa, criação, agricultura, pecuária. Geralmente nós pensamos como sacerdotes moradores do templo. Não é verdade? Quando a gente lê ali, a gente imagina eles no templo, o tempo todo fazendo sacrifícios, mas não era isso que acontecia. Alguém disse o seguinte: por 2 semanas, os sacerdotes serviriam a Deus no templo em Jerusalém, e nas outras 50 semanas do ano, eles, como o restante do povo, serviriam a Deus no templo da criação. E a gente consegue ver isso lá em Lucas 1, você pode ver depois, Lucas 1, versículo 5, versículo 8 e 9, versículo 24 e 25, mostrando realmente acontecia isso. O sacerdote ficava um período no templo e voltava para a sua casa. Vemos então que até mesmo os sacerdotes de Israel, no Antigo Testamento, eles deveriam adorar a Deus cuidando das suas famílias, obedecendo ao que é estabelecido lá em Deuteronômio 6, que os pais devem ensinar a lei aos seus filhos, sentado em casa, andando pelo caminho, ao levantar-se, ao deitar-se. Mesmo no Israel da antiga aliança, a adoração não se limitava ao tempo em que eles estavam no templo, entregando suas ofertas e sacrifícios, pois toda a nossa vida é sobre adorar a Deus em todo o tempo. Por isso, a grande verdade que eu quero deixar para nós nessa noite é:
Somos uma comunidade de adoradores que, junto com a liderança estabelecida, promovemos a manutenção do culto a Deus. E nós vamos ver isso, então, nesse texto, nesse capítulo de Neemias, começando a leitura no versículo 1 até o 26, no primeiro momento, falando sobre a confirmação dessa liderança que Deus estabeleceu para o seu povo. Neemias, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Estes são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Hilquias e Gedaías. Estes foram chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e seus irmãos dirigiam os louvores. Baquibuquias e Uni, seus irmãos, estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes chefes de famílias de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Malqui, Jonatas, de Sebanias, José, de Harim, Adna, de Meraiote, Reucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Razabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como chefes de famílias Joiada, Joanã e Jadua, bem como os sacerdotes até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de famílias no livro de Crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Razabias, Serabias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles ficavam diante deles para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, de Esdras, o sacerdote e escriba. No sermão anterior, nós vimos uma lista de outros tantos nomes daquelas pessoas que foram morar em Jerusalém. No capítulo 12, agora, nós encontramos uma lista de sacerdotes e levitas que tinham voltado para a terra com Zorobabel e Jesua vários anos antes, cerca de 90 anos antes, quando vieram para a reconstrução do templo. Foi nessa ocasião, então, que o profeta Ageu e Zacarias, nessa primeira volta do povo do exílio, exerceram seus ministérios. E nós temos os livros de Ageu e Zacarias, que nos mostram o seu ministério realizado em Israel. Nos versículos 1 ao 7, então, estão registrados os nomes desses sacerdotes. Nos versos 8 e 9, os nomes dos levitas, seguidos no verso 10 por uma lista de sumos sacerdotes. Do verso 10 ao 21, temos a lista dos descendentes de Jesua, também chamado de Josué, lá em Ageu e Zacarias. É o mesmo nome, a mesma pessoa, o nome que difere um pouquinho ali. Esta lista parece ser daqueles que serviram como sumo sacerdote desde o primeiro retorno, em 538 a.C., até a época de Esdras e Neemias, que nós estamos estudando. Pois no verso 22, lemos que os filhos de Eliasibe serviram como sacerdotes até o reinado de Dario, o persa. O que podemos, então, observar é que todas essas informações se relacionam com o tempo entre os primeiros judeus, que voltaram do exílio, e agora Esdras e Neemias no ministério deles. Há uma continuidade, o que a gente pode ver, então, aqui é que há uma continuidade nessa linhagem sacerdotal estabelecida por Deus entre o povo de Israel. No verso 24, nós temos uma descrição interessante da posição em que esses levitas ficavam, aqueles que cantavam no coro, que existia o coro ali no templo em Jerusalém, e eles, então, tinham uma posição lá específica, dizia que eles ficavam um coro contra coro. Dá a impressão que eles estavam um de frente para o outro para cantar em antífona, acho que é isso, né? Quando você vai
Um canta uma coisa e outro repete, outro contrapõe. Alternância, né? Há uma alternância ali. Um canta e outro responde, um canta e outro responde. Diz o texto que eles faziam isso segundo o mandado de Davi, homem de Deus. Assim, pelo que é descrito neste versículo, parece que a forma de adoração instituída por Davi foi preservada. Mesmo que se tenham passado 500 anos, o povo no exílio, agora voltando para a terra, com o templo reconstruído, a adoração volta a ser como era. Vemos também que há uma certa formalidade e ordem, juntamente com o trabalho primoroso e artístico, em que as pessoas se dedicam para aperfeiçoar a adoração a Deus. Isto mostra para nós que a adoração a Deus não deve ser feita da forma que eu quero, como eu acho que tem que ser, como eu gosto, mas como Deus estabeleceu para o seu povo. E é de forma bela e organizada. Eu acredito que havia muitos gostos musicais, mas o texto diz que eles fizeram conforme havia sido estabelecido por Davi, homem de Deus. No verso 26, nós lemos que tudo aconteceu nos dias de Joiaquim, o mesmo Joiaquim que foi citado no versículo 10, que é filho de Jesua, o sacerdote que havia voltado do exílio 538. Ao relacionar, então, esses dois grupos, os primeiros que voltaram com seus descendentes agora, Neemias mostra que ambos estão reunidos no esforço único para renovar a adoração do culto a Deus em Jerusalém, junto com toda a comunidade. E é isso que a gente vai ver agora, a partir do versículo 27 até o versículo 43, a formalização da comunidade adoradora. Versículo 27 ao 43. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal, e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos, e depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás deles ia Rosaías e a metade das autoridades de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Também alguns dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hanani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles, à entrada do portão da fonte. Subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se elevava por sobre a casa de Davi, até o portão das águas do lado leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu o seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela Torre dos Fornos até a muralha larga. E desde o portão de Efraim, passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Hananel, pela torre do Sem, até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. Então os 2 coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos, eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias iam com as suas trombetas. E também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E os cantores se faziam ouvir sob a direção de Jezarias. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Já sabemos que nem todos os levitas moravam em Jerusalém, mas naquela ocasião especial, todos os homens da tribo de Levi foram convocados
para estarem ali. Versículo 27 e 29 fala isso. Procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando para virem a Jerusalém, a fim de fazerem a dedicação com alegria e louvores. A intenção era ter uma celebração de adoração especial, com todo o povo de Deus reunido. Veja o versículo 30, que diz: os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos, e depois purificaram o portão, o povo e a muralha. Não sabemos exatamente como foram esses ritos, ou como eram esses ritos de purificação, mas provavelmente havia ali sacrifício de animais e algum tipo de lavagem cerimonial, pelo que nós lemos na lei mosaica. Observe que eles purificaram o povo, os portões e o muro, mas antes eles purificaram a si mesmos e depois o restante. Eles se separaram para estarem puros para a adoração a Deus. Aí eu pergunto, como é isso com você? Como você se prepara para adorar a Deus, ou na sua adoração a Deus, no seu dia a dia, e no domingo, no dia do Senhor? Será que nesse dia, em especial, quando nós estamos reunidos juntos, você separa um tempo para orar em família, para conversar sobre o que Deus tem feito, sobre a vida de vocês? Você acalma o seu coração e descansa daquelas tarefas do dia a dia que nós temos, que nos envolvem e nos sobrecarregam de tantas atividades? Será que você consegue descansar para chegar aqui às 5h30 pontualmente e poder participar da EBD com o coração preparado para receber o ensino, depois no culto, adorando o Senhor juntos, ouvindo a palavra mais uma vez? Ou será que você vive o domingo como qualquer outro dia qualquer, fazendo tudo o que você quer fazer e chega aqui cansado, esgotado, e não vê a hora que acabe para você voltar para casa correndo? Será que é assim que nós adoramos a Deus? Aqui nós vemos que os sacerdotes purificaram todo o povo, eles estavam separando um momento especial para adorarem o Senhor, na dedicação daqueles muros que simbolizava algo muito maior. A partir do verso 31, nós temos a descrição de como, então, foi a organização dessa adoração. E Neemias divide os levitas em 2 grupos. Um grupo vai para um lado do muro e outro para o outro lado. Aqui nós temos um mapa, né, de Israel, naquela época. O mais escurinho aqui é da época de Neemias. Então, eles chegaram aqui naquela porta e foram divididos em 2 grupos. Fazendo isso, eles vão rodear, então, a cidade. Um grupo vai para um lado e outro vai por outro. E por causa dos primeiros locais que é dito, onde o povo chegou no portão do vale e dali eles saíram, é interessante, porque, não sei se você lembra, mas nos sermões que nós vimos lá em Neemias 2, ele fala que Neemias, quando chegou ali em Jerusalém, ele saiu de noite por esse portão, para fazer a ronda na cidade e ver como é que estava a condição dos muros da cidade. E foi nesse portão que ele saiu, e talvez, então, ele lembrou dessa ocasião e quis, naquele momento, agora o muro é reconstruído, ele, então, pôde trazer o povo para adorar o Senhor, e os levitas subindo ao muro com os instrumentos e canto. Talvez aquela experiência que ele teve no começo tenha influenciado os seus planos nesse dia. E nós podemos perceber com isso, nessa descrição também, que o muro é bastante grande, ou grande o suficiente para que algumas pessoas caminhem sobre ele, e não somente 1 ou 2 pessoas, mas várias, que são descritas aqui no texto. E é interessante também porque lá no capítulo 4, nós vemos que uma pessoa, chamado Tobias, ele zombou dos construtores naquela época, tentando desanimá-los. E ele falou que se uma raposa subisse naquele muro, era capaz do muro cair. Os inimigos zombavam de Israel, achando que eles estavam fazendo algo sem sentido, dizendo que uma simples raposa derrubaria facilmente aquele muro. Agora, Neemias está com 2 grandes grupos subindo essas muralhas e louvando ao Senhor. Mas ainda no capítulo 3, nós estudamos também uma declaração vergonhosa de que alguns judeus, os nobres, não se sujeitaram ao serviço, ao chamado que Neemias fez para que eles pudessem ajudar nessa reconstrução. Quando Neemias chegou ali, muitos desses nobres acharam que a quem que é esse Neemias? O que ele está fazendo aqui? Qual que é o interesse dele? Será que isso é algo interessante, algo que tem
proveito? Será que vai trazer algum proveito para mim, ajudar nessa obra? Será que eu vou ter algum retorno fazendo alguma coisa aqui? Será que vai ter alguma visibilidade, alguma promoção, algum destaque? Eles não sabiam quem era aquele judeu recém-chegado da Pérsia e desejoso de reconstruir aqueles muros. Pensaram que isso não daria nada. Mas o verso 31 diz que Neemias ordenou que os líderes de Judá subissem com ele naquele muro. Nesse ponto, eu quero encorajar você, que está aqui hoje, a rejeitar todo e qualquer pensamento de que o serviço prestado a Deus não é relevante, ou que você não tenha nada a oferecer. Haverá um dia em que essa dedicação do muro aponta será cumprido. O povo de Deus será levado ao muro, por assim dizer, e verá a nova Jerusalém resplandecente, com a glória do que foi realizado pela fé, pelo poder do Espírito Santo. E vamos todos adorar a Deus naquele dia. Por isso, dedique-se a servir ao Senhor. Por menor que seja o trabalho que você faça, por menor que seja o serviço que você realize, não seja como aqueles nobres que se recusaram a servir. E no versículo 32, nós lemos que havia um Rosaías, um senhor chamado Rosaías, e atrás dele seguia, então, uma multidão. Parece que esse Rosaías não é sacerdote, porque eles vão ser mencionados na sequência aqui. A impressão, então, é que esse homem era um dos líderes influentes também do povo de Israel. E ele, então, é seguido por outros homens e sacerdotes e levitas. Algumas coisas que nós podemos observar, então, nesses versículos aqui que já foram lidos. Algumas coisas nós podemos destacar. Primeiro, versículo 35. Zacarias tem a sua descendência traçada até Asaf. Nós vimos isso no sermão passado já, né, essa linhagem, essa confirmação ali das pessoas que Deus tinha chamado para alguns ministérios. E Zacarias, ele é descendente de Asaf, o mesmo salmista que tem vários salmos registrados no livro de Salmos, demonstrando que ele tinha continuidade e legitimidade no seu serviço. Depois nós vemos que os sacerdotes carregavam os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, versículo 36. Também, então, aqui, restabelecendo as orientações para o culto a Deus que foi dado por Davi. E quem lidera esse primeiro coro era Esdras, versículo 36. O sacerdote, quando ainda estava lá no exílio, ele se propôs a estudar a palavra de Deus e ensinar. Quando ele voltou, então, para Israel, ele se propôs a ensinar o povo a palavra de Deus e trazê-los de volta à adoração ao Senhor. Isso é válido para a igreja também. Quando a igreja adora o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, o Senhor soberano, quando nós queremos fazer a vontade dEle, nós temos alegria, somos completos, somos satisfeitos. Mas quando queremos encaixar Deus nas coisas que a gente acha mais importante, vai dar errado. Se o povo de Israel mantivesse uma vida de adoração a Deus daquela forma, de forma incessante, não somente nesse dia, mas durante os 52 semanas do ano, a influência deles no mundo teria sido outra. Se cada um de nós e a igreja mantivesse essa vida de adoração, como Deus requer, a nossa influência no mundo seria outra. Mas facilmente nos afastamos de Deus, deixando a comunhão da igreja por qualquer coisa mais interessante, mais agradável, menos pegação no meu pé. E usamos as desculpas mais bonitas para justificar a nossa negligência na adoração a Deus. Outra pergunta que eu faço. Diante desse fato, diante desses fatos todos, como é que você tem vivido? Você vive para o que parece impressionante ao mundo, aos olhos do mundo, mas diante de Deus é inútil, não tem valor algum, vai passar? Ou você vive para o que aos olhos do mundo é inexpressível, sem valor, sem significado, mas diante de Deus é essencial, porque você está adorando e confiando e glorificando a Ele na sua vida? A sua alegria vem de servir ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos, ou está nas coisas temporais deste mundo? Você precisa responder isso hoje. Para que você vive? E a última sessão, nós chegamos agora nos versículos 44 a 47, ela vai enfatizar a provisão
para o culto a Deus, para que tivesse, então, o culto sendo realizado. E o texto mostra que o povo se alegrava com os sacerdotes que ministravam no templo. Vamos ler os versículos 44 a 47. Ainda no mesmo dia, foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas, dos campos ao redor das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e porteiros faziam seu serviço, segundo o mandato de Davi e de seu filho Salomão. Pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. A partir do verso 44, então, nós lemos aqui as provisões que foram feitas para o templo. A lei e os decretos de Davi estipulavam tudo o que foi mencionado. Vocês leram? Nós lemos junto aqui. Fica evidente, então, a partir deste fato, que a liderança não estava agindo por vontade própria ou nova revelação, mas por terem estudado a palavra de Deus, por terem lido o que Deus requer, e eles se comprometeram a garantir que tudo fosse realizado como estava na lei. São mencionados as quantias que eram estabelecidas em campos e cidades, exigidas pela lei, verso 44, e eles procuravam obedecer a elas com alegria. Os sacerdotes e levitas eram ministros autorizados por Deus a liderar o povo na adoração, e estão sendo fiéis ao chamado de Deus. Eles preenchiam todas as qualificações que eram requeridas e foram separados por Deus para esse serviço de adoração e de ensinar o povo de Deus. Nos versículos 44, lemos que o serviço do seu Deus, o serviço da purificação, foram realizados como Davi e seu filho Salomão haviam estabelecido. E essa é uma declaração de fé, porque afirma que, embora o primeiro templo, construído por Salomão, tinha sido destruído, e um segundo templo, com menos glória, tinha sido edificado, eles acreditavam que Deus estava seguindo o seu plano e que o seu nome seria habitado em Jerusalém. E naquele templo, a glória de Deus se espalharia por toda a terra. Por isso, os cantores e os levitas, os cânticos de louvor e adoração a Deus, são descritos no versículo 46 e 47. E dizia que já no tempo de Davi, no tempo de Asaf, já existiam esses cantores, já existiam esses cânticos de louvor e ação de graças a Deus. Esse versículo fornece, então, esse elo de novo, com o passado e agora com o presente. Agora, preste atenção, pare um pouquinho e preste atenção nesse texto que nós lemos. E se você lembra do sermão pregado no capítulo 5, você vai lembrar que esse tempo de Neemias não foram tempos prósperos, não foram tempos fáceis, mas houve crises, houve dificuldades entre o povo de Israel. O povo não estava prosperando financeira e economicamente, mas eles estavam alegres em poder fazer o que Deus requer, mesmo que por meio de sacrifícios. Eles podem ter sido levados a pensar assim: poxa, mas para que cantores, porteiros, levitas, filhos de Arão? Por que precisar dessas pessoas lá? Mas essa não era a perspectiva deles. E observe que não há exigências nesse trecho. Mas o texto diz que eles faziam isso voluntariamente e que eles estavam alegres em fazer isto. O povo entregou o que a lei exigia para a adoração a Deus. E eles faziam isso com alegria, com os líderes que Deus tinha colocado para eles. A perspectiva deles era, então, o que quer que isso nos custe, mesmo que sacrificialmente devemos apoiar a adoração a Deus. E é disso que trata as nossas vidas.
Mais do que isso tem a ver conosco, o povo da nova aliança. Adoramos a Deus, ofertamos ao Senhor, ajudamos uns aos outros, porque entendemos que nós somos perdoados de todos os nossos pecados e que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, seu Filho. E por isso, nenhum sacrifício que venhamos a fazer para a manutenção do culto a Deus será grande demais. Mas faremos isso com profunda gratidão no nosso coração, que reconhece que é Deus quem provê tudo que nós temos. E é Deus quem coloca essa alegria também no nosso coração, em poder compartilhar e repartir. Se a lei exigia contribuição e o povo entendia que devia obedecer, quanto mais nós, como diz o texto que foi lido no começo, de 1 Pedro, nós que não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, feitos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes de Jesus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quanto mais nós não devemos adorar a Deus com todo o nosso ser, nossos bens, nossos talentos, por tão grande salvação que temos recebido. E Deus mesmo, queridos, colocará no nosso coração a alegria que transbordará para outros, para que outros também conheçam as boas novas de salvação e queiram adorar o Senhor com essa comunidade que adora o Senhor reunida. E eu quero concluir esse sermão e fazer algumas aplicações. A dedicação dos muros de Jerusalém termina com o povo celebrando com grande alegria, porque a adoração estava centrada em Deus e sustentada pela obediência. Centrada no Deus que estipulou todas as coisas, que criou todas as coisas, que determinou que assim fosse, e era sustentada pela obediência do povo em fazer o que Deus requeria. O texto conclui dizendo que Judá se alegrou, não porque tudo era perfeito, mas porque Deus havia restaurado o centro de adoração. A verdadeira alegria da igreja, então, não está em prédios magníficos, mas em corações renovados e que sustentam o culto a Deus, que querem servir ao Senhor com alegria, com reverência, com gratidão, com generosidade. Aqueles muros apontam para algo maior, para a comunhão do povo redimido, cercado pela graça, vivendo para a glória de Deus. E assim como Esdras, Neemias e o povo entenderam que a reconstrução era apenas um meio para restaurar a adoração, nós também precisamos lembrar que tudo que fazemos, nosso trabalho, ministério, contribuição, serviço, o canto a Deus, existe para esse fim supremo, glorificar o Deus que nos salvou por meio de Jesus Cristo. E Deus continua buscando esses adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em temor e obediência. Ele nos chama a viver com o coração submisso a Ele, disposto a fazer a sua vontade, não por vaidade, mas por fé, não buscando glória pessoal, mas a glória do Senhor. Eles celebravam o Deus que os havia trazido de volta do exílio. Nós celebramos o Cristo que deu a vida a cada um de nós, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E eu coloco 3 aplicações para nós, finalizando. Adore como Deus requer. Adoração não é sobre o que agrada ao homem, mas sobre o que glorifica o Senhor. Cultos centrados no Deus Trino, que exigem reverência, preparo e fidelidade às Escrituras. Sirva com alegria e pureza. Os levitas purificaram-se antes de servir. Nós também devemos viver em santidade, lembrando que somos nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. E quando pecarmos, devemos confessar. Sustente a adoração com generosidade e fidelidade. Mesmo em tempos difíceis, o povo não deixou de contribuir. A fidelidade deles nos ensina que o culto é sustentado por corações que amam o Senhor mais do que a si mesmos. E quando a igreja vive assim, queridos, unida, santa, generosa, há alegria. Uma alegria que não depende das circunstâncias, não depende de nós, mas da perseverança de Deus no nosso meio. É Deus quem nos dá essa alegria, em poder servir e adorar a Ele.
Que o Senhor, então, nos encontre como uma comunidade adoradora, onde cada coração, cada gesto, cada oferta sejam dedicados a Ele. Pois um dia, quando estivermos reunidos com Ele, cercados pelos muros da redenção eterna, nossa adoração será perfeita e jamais cessará. Prepare-se para esse dia, cultuando a Deus hoje, na igreja que Ele tem te colocado, na igreja que Ele chamou você para estar. Adore, junto com os líderes que Ele também estabeleceu para liderarem o povo de Deus, e faça isso com alegria, em obediência e fidelidade ao Senhor. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai querido, como nós precisamos ainda aprender tanto, como nós devemos viver, para que não sejamos moldados pelo mundo, mas sim pela Tua Palavra. Que o texto de hoje, Deus, nos mostre que realmente precisamos voltar às Escrituras, estudá-las, meditar nelas, para que a nossa adoração seja de acordo com a Tua vontade, não somente as nossas orações. A nossa vida seja de acordo com o Teu querer, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, Deus, a Tua igreja aqui, abençoe a cada um dos meus irmãos. Nos ajuda, Deus, a ter um coração pronto a ser ensinado, um coração submisso à Tua palavra, um coração desejoso de desfrutar a alegria que só o Senhor pode dar, quando nós o adoramos em constante e incessante adoração. Pai, obrigado por esse tempo. E eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.